Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos tomar os nossos lugares para que nós possamos estar estudando a palavra. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de hoje aprendermos mais da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel, né? Glória a Deus, graças a Deus. Felizes? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem ajudado. O Senhor, Ele é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, Ele é perfeito e justo. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Senhor, ensina-nos o caminho na qual nós devemos andar. Que nesta noite o Senhor venha preparar, Senhor, a terra do nosso coração para ouvirmos mais da tua palavra. Que toda mente dispersa possa agora, Senhor, neste momento, ser levada cativa à tua presença. Enche-nos, ó Deus, com o teu Espírito, ó Pai, até transbordar. Que nós possamos sair daqui nesta noite desejosos por mais da tua presença, pela busca do teu Espírito Santo, ó Deus. Fala conosco, porque nós estamos ansiosos para te ouvir. Senhor, durante todo o dia nós ouvimos patrões, amigos, marido, esposa, filhos, amigos, Senhor, grupos, redes sociais, mas nós desejamos terminar a nossa noite ouvindo a tua voz, Senhor, ouvindo a doce voz do teu Espírito. Fala conosco, porque nós estamos prontos para te ouvir. Que o nosso espírito, ó Deus, esteja alinhado com a sua vontade, com o seu querer. Obrigada, Deus, por esta rica oportunidade. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos conduzir até a tua casa. É o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Você pode se assentar neste momento. Aleluia. Hoje nós daremos a continuação de um estudo tão tremendo que nós iniciamos na semana passada. Nós falamos da importância do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando Jesus esteve aqui caminhando na terra, Ele operava todos os milagres, todas as obras, o Senhor, Ele fazia pelo poder da autoridade da tua palavra. Pela boca do Senhor, de Jesus, todas as coisas aconteciam. Mas ali, quando o Senhor ressuscitou, a Bíblia diz que Ele soprou sobre o povo, sobre aqueles homens que estavam ali, mulheres, o Espírito Santo. Que a partir de então o Senhor seria retirado da terra, mas o teu Espírito ficaria aqui conosco, para conduzir, para tornar o cristianismo vivo. Igreja, você sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que esteve presente quando o Senhor disse haja luz, quando o Senhor trouxe todas as coisas à existência. Você já imaginou que Ele deixou disponível para nós este Espírito? O Espírito Santo então passaria a representar a Trindade através das nossas vidas. Gente, eu me senti tão importante. Você já parou para você imaginar nisso? Você já parou? Eu até disse, né, isso aqui é um estudo bíblico, a gente fala muito que Jesus está no nosso meio, operando obras, mas nós sabemos que teologicamente Ele não está, Ele está sentado à destra do Pai, e é o Espírito Santo que traria a presença de Jesus, a presença do Senhor em nosso meio. Não tem nada de errado de falar isso não, irmãos, que a presença de Jesus está aqui em nosso meio. Nós estamos falando agora aqui uma teologia sistemática, né? Mas, gente, nós somos portadores do Espírito Santo. Nem Jesus habitava dentro do homem quando ele caminhava aqui.
Nós somos o povo mais privilegiado, nem o povo de Israel, nem o povo do Velho Testamento teve o privilégio que nós temos do Espírito Santo morar, habitar dentro de nós. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, se movia, falava diretamente com o profeta, mas ele não possuía ninguém. Meu Deus! Depois veio Jesus, ele também não possuía ninguém. Mas depois que ele foi para o alto, a Bíblia diz que ele soprou o Espírito Santo e nós fomos possuídos. Nós podemos ser possuídos pelo Espírito Santo. E semana passada nós abordamos sobre os 7 Espíritos de Deus, mas nós nos focamos sobre o Espírito de entendimento. Que nós estamos vivendo um tempo na qual existe uma necessidade urgente de discernimento. O espírito de entendimento precisa ser ativado em nossas vidas para que nós possamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Porque o tempo que nós estamos vivendo, se assim eu posso dizer, é um dos piores e melhores. Por quê? Vamos falar primeiro dos melhores, porque a profecia de Joel, eu creio que vai se cumprir nas nossas vidas. Que nos últimos tempos o Senhor derramaria sobre toda a carne o teu Espírito. Os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, enfim, é uma lista gigantesca. Mas também estamos vivendo os piores tempos, porque a Bíblia diz que os falsos profetas estariam ativos em nosso meio. Eu ainda mencionei que há 10 anos atrás, nós discerníamos facilmente um cristão de um não cristão, tanto pelas suas vestimentas ou pelo seu linguajar. Mas hoje, 10 anos depois, você não consegue, a não ser quando você conversa, que você tenha, você esteja partilhando de alguma coisa para você ver, olha, fulano é crente. Porque hoje não é tão nítido visualmente. Então a Bíblia diz, num tempo onde o Evangelho, ele seria tão simpatizante, num tempo em que o Evangelho soaria tão bem aos ouvidos, porque hoje nós temos mais de 10 mil religiões que pregam o bem-estar para o ser humano, que pregam o homem como centro. Então, infelizmente, de uns anos para cá, dos 10 anos para cá, a Igreja de Jesus começou a se moldar a esta palavra centrada no homem. Então, com este medo, porque quem na sua sã consciência irá querer uma religião que pede renúncia, que pede obediência, sendo que existe tantas outras que oferecem bem-estar? Já imaginou o evangelho que os nossos filhos encontrarão daqui 10 anos? É pior ainda. Então, muitas igrejas se adaptaram ao evangelho à necessidade do homem, ao centro do homem. Então, o que a Bíblia diz? Que nos últimos tempos, os falsos profetas enganariam até mesmo os que creem. O que isso quer dizer? Que as obras manifestadas pelos falsos mestres seriam tão aparentemente bíblica que enganaria até mesmo aqueles que são fiéis. Esse que é o lado ruim, de tão parecido que é. Não esquecendo que Satanás, ele era um anjo de luz. Então ele sabe imitar perfeitamente as obras da luz. Por essa semelhança, a Bíblia diz, irmãos, que o crente, ele teria que ter muito conhecimento da palavra, para poder discernir. Então, nunca houve um tempo na qual o Espírito que deve mais manifestar, nós devemos ser todos, mas neste exato momento, é o de entendimento, discernimento. Para discernir
de Charles Spurgeon, fantástica, que o discernimento não é discernir entre o certo e o errado. É fácil demais, é muito nítido. Mas que o discernimento é discernir entre o certo e o quase certo. Semana passada nós estudamos então alguns pontos de como desenvolver, ativar em nós o espírito de entendimento. E nós falamos sobre a renovação da mente. Não tem como estar na carne e querer discernir as coisas espirituais. Não adianta termos uma mente carnal de prazeres terrenos e querer decifrar as coisas espirituais. Tanto que nós ficamos o estudo todo falando só sobre isso. Então hoje nós daremos a continuação. O segundo tópico, o segundo ponto, na qual nós devemos desenvolver, que possa ativar o espírito de entendimento, é crer nas palavras de Jesus. Preste atenção. Eu sei que o tópico ele parece muito simples e algo tão comum, irmãos, mas na prática não tem nada de comum. Olha o que a palavra diz em João capítulo 14, verso 26. João 14, 26. Mas o conselheiro, preste atenção, hein, irmãos, olha só. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Olha, Jesus, ele avisou que enviaria o seu Espírito. Mas os discípulos, eles não entenderam essas palavras enquanto isso não aconteceu. Então, quando ocorreu a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, eles foram cheios do poder. E foi quando eles começaram a entender o que Jesus havia falado. Está lá em Atos capítulo 2 e 3. Irmãos, eles criam tanto na palavra de Jesus, que a transformação em suas vidas foi tão poderosa que em uma só pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. Mas o que é a palavra de Deus, irmãos? O que é essa palavra? A palavra de Deus se resume somente neste manual que você tem, esse manuscrito que você tem nas suas mãos e você lê. Igreja, existem várias maneiras de manifestação da palavra de Deus. Existe a palavra de Deus em forma de decreto. Existe a palavra de Deus aplicada pelos lábios humanos, que nós chamamos de profeta. Mas também encontramos a palavra de Deus colocada em forma escrita, que é o que nós temos hoje como a Bíblia. Nós devemos observar, igreja, que a palavra, ainda que considerada escrita por seres humanos em uma linguagem humana, elas ainda são palavras de Deus. Porque o que acontece? Hoje as pessoas, elas têm dúvidas a respeito da palavra, porque a palavra está em uma linguagem humana, porque ela foi escrita por humanos. Interessante o versículo que nós lemos, porque Jesus disse que o único, meu Deus, que pode confirmar a palavra que seja diretamente de Deus é quem? O Espírito Santo. Sem a presença, sem a confirmação do Espírito Santo, a palavra não passa de palavras. Porque quem confirma, quem traz o selo, quem vela,
quem afirma que aquela palavra está sendo conduzida por Deus é o Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele disse assim, olha, o meu Espírito, o Espírito Santo, que o Pai está enviando em meu nome, Ele que ensinará todas as coisas. Irmãos, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, o que eu falar aqui, quando você sair pela porta de lá fora, você vai praticar tudo ao contrário. Está aí a resposta que muitas pessoas perguntam. Pastora, por que tem gente que desvia? Porque tem gente que ouve isso e amanhã comete esse mesmo erro? Irmãos, porque não sou eu. Não é você que confirma. Você pode falar para o seu filho, para o seu parente, para o seu amigo, você pode, mas é só o Espírito Santo que vai confirmar que aquela palavra é de Deus. Então eu posso falar, mas quem lhe ensinará? Quem te lembrará das palavras que Jesus falou, das palavras que você escuta, das coisas que você vê, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deus, ele comunica com pessoas mediante diferentes tipos de revelação geral. Irmãos, se Deus fosse falar com a gente na linguagem dele, a gente não entenderia. Vai tentar entender as profecias de Daniel, se não tivesse um intermediador. Daniel tinha aquelas visões loucas, mas era ele que fazia o quê? Traduzia. Senão ninguém entenderia. Porque, irmãos, está fora da nossa racionalidade tentar entender o que Deus está falando. Se não for o Espírito Santo nos ensinando, irmãos, a gente pira. Porque as coisas de Deus parecem loucura. O que Deus está pedindo a gente para fazer, para não fazer. Se não for o Espírito Santo, a gente não compreende. Deus, ele fala através da natureza. Deus, ele fala através dos profetas, através de uma mensagem, essa aqui que eu estou ministrando. Mas quem confirma que esta palavra está vindo dele, é o Espírito Santo. É onde entra a necessidade do Espírito de entendimento. Porque senão a gente não compreende. É uma das virtudes do Espírito Santo dentro de nós. Em nos revelar este caminho. Em nos ensinar todas as coisas. É isso aqui que eu acho fantástico. Não está te falando que vai te ensinar somente coisas da Bíblia. Não está te falando que vai te ensinar somente coisas espirituais. É o Espírito Santo que vai te ensinar a criar filhos, a conduzir o seu trabalho, ao que você fala, a como você comporta. O Espírito Santo, ele nos ensinará em todas as coisas, mas quando há falta do Espírito de entendimento, nós caminhamos confusos em relação às nossas vidas, porque o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. É Ele que confirma, ó, é de Deus, não é de Deus. Sim, vai para a direita, não, vai para a esquerda. Caminha para frente, não, caminha para trás. Faça isso, não faça isso. Ele que ensinará todas as coisas. Se você o mantém, o Espírito Santo, somente aqui na igreja, você não tem como conduzir a sua vida lá fora. Porque eu achei interessante, porque o texto dividiu em duas partes. Porque senão Jesus, ele não repetiria e vai lhe ensinar o que eu falei. Senão ele só falaria o seguinte: olha, o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. Aí as pessoas conduziriam suas vidas da maneira que quisessem.
e falariam, não, olha, isso aqui é só para as coisas espirituais. Jesus, ele falou, não, olha, o Espírito Santo vai te ensinar acerca de todas as coisas, e vai lhe ensinar acerca das coisas que eu falei, que eu proferi. Irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus. E uma das maneiras que nós ativamos o espírito de entendimento é crendo. Ué, pastora, mas eu não preciso do Espírito Santo para crer? Claro, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A crença, ela é um estímulo, é algo que eu me forço a acreditar. É algo que eu me coloco no caminho. Porque se você for esperar carne para você acreditar nas coisas que vêm do alto, você não acredita. Acredita, irmãos? Um peixe engoliu um homem. Acredita? Naturalmente falando? Mas a Bíblia diz que engoliu, então eu acredito. Mesmo não vendo, eu acredito. É um estímulo. Senhor, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Até produzir em mim. Porque crer na palavra é uma postura de quê? De obediência. Quantos têm filhos aqui? Pois é. Eles entendem o que você está pedindo? Entende, irmão? Se você falar que teu filho entende o que você está pedindo, eu vou te pedir a receita. Por que que eu não posso? Por que que eu não posso? Por que que eu não vou? Por que que eu não posso enfiar o dedo ali naquela tomada? Por quê? Porque eles não entendem, mas eles fazem, obedecem, chorando, porque eles não entendem. Irmãos, como nós somos autossuficientes. Só porque nós não compreendemos, nós deixamos de obedecer. Porque a gente quer respostas exatas, como a matemática. Ei, a matemática de Deus não é exata. A matemática de Deus, 1 mais 1, não é 2, é 1. Como nós somos autossuficientes? Duvido. Eu não estou entendendo, isso não é de Deus. Nós somos autossuficientes. Se a palavra de Deus está dizendo, eu acredito, mesmo não compreendendo. Isso é uma postura de quê? De obediência. Isso é uma postura de obediência. Mas nós somos tão autossuficientes porque nós queremos respostas exatas. Nós queremos acreditar naquilo que a gente acredita. Nós queremos fazer da maneira que nós achamos que deve fazer. Irmãos, às vezes o Espírito Santo vai te pedir coisa que você não vai entender. Só faça e obedeça. Porque você não vê lá na frente, mas Ele vê. Você não vê do lado, mas Ele vê. Você não vê atrás, mas Ele vê. Ele não precisa revelar os porquês. Quem é sábio, obedece. Quem gosta de ficar batendo boca com Deus, é menino. Lembra da nossa ministração, porque somos reprovados? Nós somos as crianças espirituais. Nós precisamos crer nas palavras de Jesus e não somente simpatizar. E este que é o público que nós estamos encontrando dentro da igreja. As pessoas estão simpatizando com uma mensagem. Até que aquela mensagem não venha questionar aquilo que eu tenho como certeza, aquilo que eu tenho como padrão, aquilo que eu tenho como direção, aquilo que tem como que eu gosto. Se nós não estimularmos, se nós não procurarmos acreditar na palavra de Deus, nós jamais desenvolveremos o espírito de entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita onde há incredulidade. Pronto. O próprio Jesus na sua terra,
O que ele disse? Que ele não pôde operar muitos milagres. Por quê, igreja? Por quê? Pode falar alto. Por causa da incredulidade do povo. Pastora, mas não é o Espírito que convence? Sim, é o Espírito que convence. Mas se eu me coloco no caminho, Espírito Santo, me ajude. Me ajude. E ele bate, irmãos. Ele não desiste. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor, ele está à porta, batendo, batendo, batendo. Eu sei que esse texto pode ser aplicado de diversas maneiras, mas o Espírito Santo do Senhor, ele não desiste de nós. Ele está tentando trazer sua mensagem. Ei, ei, enquanto a vida, o quê? Enquanto a vida, ele vai continuar tentando te convencer. Mas o espírito de entendimento, discernimento, eu preciso ter uma crença na palavra. Eu preciso buscar. Por isso que é um processo. Precisa ter mente renovada, porque senão a dúvida, ela tomará o lugar do quê? Da convicção. E não tem como termos espírito de entendimento sem nós crermos na palavra do Senhor. O próximo tópico, para mim é um dos mais incríveis. E é um dos que nós mais falhamos, não de desenvolvimento, porque o desenvolvimento é um processo. A mente renovada, a crença absoluta da palavra, aquele estímulo, se quebrar, não, ele está ali disponível. E a gente ainda continua dizendo que tem sede. É como se a gente ficasse dando volta nessa mesa. Ei, eu estou disponível, mas eu estou com sede. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Ei, mas está água aqui, beba. Mas eu tenho sede. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2. E eu estou com sede. Verso 9 ao 14. Buscando a porção dobrada do Espírito. Pastora, peraí. Já tenho o Espírito Santo, eu tenho como buscar a porção dobrada? Temos, igreja. Temos. Olha esse episódio que fantástico. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. E disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. Você crê na palavra, igreja? Que fé, hein? Você crê na palavra, irmão? Já pensou se aparecer um carro de fogo aqui, buscando alguém aqui na igreja? Eu acredito. Puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Você crê na palavra, irmãos? É fácil falar, né? Eu creio na palavra. A gente fala que crê num carro de fogo, um cavalo de redemoinho, mas a gente não crê numa cura. Ô, irmãos. Senhor, a gente não crê que vai casar, que vai ter filho. E a gente fala que crê. E você está falando para mim que você crê em cavalo de fogo, carro de fogo. Mas quando vem uma prova, estou morrendo! Deus! É complicado, irmãos. Se nós não tivermos expostos à palavra diariamente, a nossa circunstância, o nosso cotidiano, ele arranca.
Irmãos, ele não mata, ele arranca a palavra de Deus de nós. Irmãos, olha só, vamos voltar aqui no texto. Porção dobrada. O que é uma porção dobrada? A gente sabe que dobrada não é somente para operar coisas em dobro, porque nós estamos falando de um contexto aqui em que o Espírito Santo, ele não habitava dentro do homem, era espíritos liberados, espírito profético, né? Da palavra, eles ouviam. Mas quando nós aplicamos para o nosso contexto, quando nós falamos de algo ao dobro, imagina este copo aqui de novo com água, ele tem uma certa medida, correto? Está aqui a medida dele. Se eu for dobrar esta medida, aleluia, o que acontece, igreja? Ela vai transbordar. A porção dobrada do Espírito é aquela que é o suficiente para encher o homem por dentro e ainda o fazer transbordar. Porque nós temos, você recebeu o sopro, você foi enchido, preenchido pelo Espírito Santo. E ali ele está, te conduzindo. É aí que você percebe porções especiais em vida de pessoas. Não porque aquelas pessoas se tornaram mais especiais para Deus. Desenvolver, buscar mediante aquela porção. O próprio exemplo é Jonas. Ele recebeu um chamado, uma porção de pregar, de trazer uma palavra profética, mas ele próprio, não quero, não vou, deixa eu fugir de Deus. A boa notícia, a má notícia que eu tenho para dar para vocês, é que a boa notícia é que você ainda pode ser convencido de voltar ao seu propósito original. Mas a má notícia é que muitos morrem sem voltar. O próprio povo de Israel no Egito é um povo desse. Eles não entraram. Então, depende sim de nós. Então, Deus, ele não tem os seus preferidos. São pessoas que fizeram de Deus a sua maior preferência. Então, elas transbordam a mais do que outras. Deu para compreender? Então, aqui neste texto, a gente vê um texto muito interessante. O pedido de Eliseu estava relacionado com o seu desejo de servir a Deus de todo o coração. Ele não estava pedindo uma porção dobrada como uma elitização do dom, que eu já dei esse estudo aqui e eu estou sendo incomodada para dar novamente. A elitização dos dons espirituais, que é as pessoas começam a achar que aquele dom, elas se enchem por causa daquele dom. Então, Eliseu aqui, ele não estava querendo competir com Elias. Ele não estava querendo ser mais espiritual que Elias. Porque isso acontece hoje, irmãos. Pessoas que buscam a Deus visando um reconhecimento pessoal. E não de serem usadas por Deus, mas de serem respeitadas em nome de Deus. Misericórdia. Que Deus nos livre desta vaidade, né? Então ele não estava pedindo uma porção dobrada do que Elias fazia por vaidade, por ego, para ser melhor que Elias, para bater no peito e falar assim, olha o que eu fiz. Não, o desejo dele era porque ele via em Elias um espírito profético, algo grandioso, e ele relacionou isso em servir a Deus de todo o seu coração.
O profeta Eliseu, ele pediu isso ao seu mestre Elias, quando ele estava sendo tomado, né, ao céu. Pede-me o que queres que eu te faça. E o que ele queria? Porção dobrada do teu espírito. E aí é interessante que Elias, ele condiciona ali. Nós não vamos ter resposta para isso. Talvez quando a gente chegar lá no céu, bater um papo, quem conseguir chegar perto, porque no céu vai ter hierarquia, irmãos. Muita gente prega que todo mundo vai ser igual, claro que não. Não vai ser, porque a Bíblia fala sobre o quê? Sobre o quê? A recompensa. Que cada um receberá conforme o quê? O seu galardão. O meu galardão não é igual ao seu, não. Então, no céu nós teremos hierarquias. Uma hora a gente estuda sobre isso, tá? Porque senão era fácil demais, irmão. Já pensou? Aí, se nós conseguir chegar perto de Elias, por que você condicionou isso ao homem? Enfim, nós não estamos aqui para discutir coisas que não foi revelada. Eu não tenho paciência para discutir coisas que não foram reveladas. E os teólogos amam discutir aquilo que não foi revelado. Enfim, não é a minha praia, não tenho prazer, que eu tenho muito mais coisa para fazer, estudar, do que tentar desvendar o que não está revelado. Enfim, não está revelado o porquê essa condição. Se você me vê, você pode, tal, enfim. Mas essa foi a condição que ele colocou. O que fez que Eliseu tivesse uma atenção especial? Fez ele ficar com os seus sentidos mais aguçados, né? Irmãos, quando você tem desejo pelas coisas espirituais, você precisa ter os seus sentidos aguçados, senão você não vai se perceber quando Deus está movendo. Essa lição eu posso tirar. Irmãos, se nós não tivermos os nossos sentidos aguçados, nós não perceberemos quando Deus está se movendo em nosso meio. Eu só sei que a condição que Elias mostrou a Eliseu fez com que ele despertasse os seus sentidos e ele ficasse atento para aquilo que Deus iria fazer. A gente está disperso, vem para a igreja disperso, está com a cabeça lá no mundo, estamos pensando em 1001 coisa, e o Espírito está se movendo, porque Ele está. Tem anjos ministradores agora aqui, passando por esses bancos. Porque a Bíblia diz que os anjos, eles são o que, igreja? Mensageiros de Deus, eles estão aqui para trabalhar. Eu creio que tem anjos com bandejas aqui para cura, para livramento, para bênçãos, mas o povo está disperso. Nós estamos dispersos. Nós estamos querendo mexer com as coisas espirituais sem estar com os nossos sentidos aguçados. Quais são os nossos sentidos, irmãos? Ouvido, visão, boca, paladar, tudo, olfato. Quem deseja as coisas espirituais, quem quer porção dobrada do Espírito para se mover naquela unção, precisa estar com os seus sentidos aguçados, precisa estar, nada é por acaso, nada é normal, para de achar tudo normal. Irmão, se você ficar um pouquinho a mais espiritual, se eu ficar um pouquinho a mais espiritual, irmão, Deus nos segure. A gente vai ter visão na rua, caminhando. A gente vai ter visão no supermercado. A gente vai estar lavando louça. Ei, vai lá no quarto agora. Opa, estou ouvindo. Se nós
nós, eu e você, fôssemos um pouquinho mais espirituais, irmãos, vocês não têm noção, nós não temos noção do que nos seria revelado. Por quê? Porque o céu não para de trabalhar. Nem quando eu e você está dormindo, o céu não deixa de trabalhar. É o tempo inteiro. E você acha que Deus não tem desejo de te mostrar o que está acontecendo? Irmãos, eu lembro que no início da minha caminhada cristã, eu nem conhecia o pastor. Nós temos 18 anos de casado, já temos 8 anos que está aqui. Vamos lá, há uns 25 anos atrás, nos Estados Unidos ainda, eu era da Assembleia de Deus, missionária, do pastor Joel. Ele já era um senhor de idade. Gente, era lindo ver como Deus mostrava as coisas para ele. Um dia, eu não sei se era ensaio de louvor, alguma coisa lá na igreja, eu era menina, irmãos, adolescente, 17, 18 anos. E chega o pastor Joel com a maletinha dele, os olhos cheios de água. O que foi, pastor Joel? Minha filha, meus filhos, eu estava saindo do carro e olhei para a esquina e vi uma roda de demônios. E os meus olhos foram abertos e os meus ouvidos, e eu consegui ouvir. Eles estavam fazendo uma reunião de como iriam atacar a igreja. Até o inferno é organizado. E a gente quer levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito. Aí a gente ficava assim: que isso, pastor Joel? Que troço é esse? E para ele era normal. O Senhor me mostrou, vamos orar. Deus quer abrir nossos olhos espirituais. Deus quer abrir os nossos ouvidos espirituais. Deus quer nos revelar os planos de Satanás. Deus quer nos revelar as vitórias que nós temos. Deus quer revelar para nós os livramentos. Deus quer abrir os nossos olhos. Igreja, nunca se houve um tempo em que a igreja tem sido tão carnal. Deus quer uma igreja espiritual. Se a gente buscasse só um pouquinho a mais. Mas 15 minutos já está bom de devocional, só um pouquinho a mais. Não, meia hora já está bom, só um pouquinho a mais. Só um pouquinho a mais. E pá! A gente estaria estacionando os nossos carros e o Senhor já mostrando. Na hora dos louvores, na hora da adoração, o Senhor já estaria mostrando. Olha, tem um espírito perturbando aquela pessoa. Olha, está acontecendo aquilo. Essa palavra está mexendo comigo, irmãos. Porque eu cresci em círculo de oração. Já vi de tudo. Que horror, Érica. Você já viu? Eu tenho que ver. Lembra do velho que a Débora pregou aqui quinta-feira? O velho espiritual? Não era assim? Eli, gordo espiritual. Gente, naquela hora eu queria pegar. Quem estava aqui quinta-feira? Eu queria pegar o microfone e lembrá-los daquela profecia que o presbítero Carlos entregou na igreja. Vamos ver quem vai lembrar. E nós entregamos aqui. Que as ovelhas aqui na igreja, elas estavam comendo. Estavam o quê? Engordando e não produzindo o quê? Lã. Quem lembra dessa palavra? Que mensagem que ela trouxe aqui quinta-feira. Os gordos espirituais, porque comem, mas não fazem a digestão, não põem para fora. E os velhos espirituais. Eu via.
Meu Deus, eu já vi tanta coisa, Senhor. É porque a gente pode ir um pouquinho a mais. Não é porque a gente é ruim não, igreja. Não é porque a gente, nossa, ninguém aqui é espiritual. Não, é porque a gente pode ir um pouquinho a mais. Né? Na época não tinha filho, marido, casa. Aí as obrigações vão vindo, os tempos vão sendo tomados. Gente, isso é vida, né? Estou me incluindo. Mas aí se a gente for um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, que seja no carro, que seja lavando uma louça, que seja limpando uma casa, ou num trabalho, no ônibus, um pouquinho a mais, os nossos olhos serão abertos, os nossos ouvidos serão abertos, e Deus começará a mostrar à igreja, começará. E o interessante que a partir daquele momento, o mesmo Espírito que estava sobre Elias passou a estar sobre Eliseu. E literalmente aconteceu em dobro. Vários milagres aconteceram. Eliseu, ele tornou as águas saudáveis. Os rapazinhos que zombaram dele morreram. Nem me pergunte, irmãos. Quando a gente chegar, a gente pergunta a Deus. Nossa, Deus, que falta de misericórdia. O azeite da viúva foi multiplicado. Um menino foi ressuscitado. Enquanto Elias fez 13 milagres, Eliseu fez 26. Exatamente o dobro. Para mostrar realmente que ele tinha a porção dobrada. Agora que vem algo mais gostoso, igreja. Naquele tempo, o Espírito Santo, ele repousava sobre uma pessoa de cada vez. Ali recebia, passa. Só que tem que quando Jesus enviou o seu Espírito para a sua igreja, essa unção passou a se repousar sobre todos os servos de Deus que se abrem para a sua presença. Hoje nós podemos receber, igreja, uma porção maior, porque Jesus nos garantiu. Jesus disse lá em João 14:12, aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Eu tomo posse dessa promessa. O próprio Jesus disse isso. Meu Deus, igreja, sobre nós repousa o Espírito Santo de Deus, que nos garante fazer obras maiores que Jesus fez quando ele caminhava aqui. Mas só que tem, igreja, assim como Eliseu, nós devemos pedir a Deus. Pedir. Abre para mim Lucas 11:13. Pastora, mas peça, Senhor, me dê porção dobrada. Senhor, eu quero, manifesta em mim essa porção. Olha o que diz Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas capítulo 11, verso 13. Louvado seja. Irmãos, eu estou com vontade de voar. Se nós estivéssemos numa vigília aqui agora, meu espírito dentro de mim está assim, Senhor, segura essas 4 paredes, porque senão nós íamos colocar a boca no pó e falar, Deus, rasgue o céu sobre nós aqui nessa noite, e enche-nos mas até não aguentarmos mais, até que as nossas pernas não consigam suportar o nosso corpo com a tua glória. Ai, Senhor, Deus na terra,
Lucas capítulo 11, verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Aleluia! Oh, recantarabasherecaiaralabassui. Irmãos, a gente pede casa, a gente pede carro, a gente pede filho, a gente pede casamento, mas a gente não pede a porção dobrada do Espírito Santo sobre nós. Peça, Deus, derrama sobre mim esse Espírito, ó Deus, e derrama sobre mim. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, ó Deus. Eu quero estar ligado ao céu. Peça ao Espírito Santo que encha a sua vida até transbordar. Não se contente com a medida. Peça a medida dobrada daquilo que já se manifesta dentro de você, irmãos. Você não sabe. Oh, aleluia, 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 Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Rabassubecanta, rabaxê. Oh, decobanaia, recanta, rabassuia. Ah, Deus de poder e glória. Oh, recanta rabassobecai, recunta rabassobeai, rabachei, decanta rabassobecai, rabachei. Deus, visite a tua igreja, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia da nossa geração. Sopre sobre nós o teu Espírito. Sopre sobre nós o teu poder, aleluia. Vamos nos colocar de pé, igreja. Sopra, Deus, sobre nós, ó Pai. Senhor, eu creio no derramamento do Espírito Santo. Eu creio no derramado teu Espírito sobre as nossas vidas. Eu creio na autoridade que será liberada sobre a tua igreja nos últimos tempos. Eu creio no avivamento que vem do alto. Eu creio, Senhor, na palavra liberada da tua boca, Deus. Eu creio na palavra profética. Senhor, assim, ó Deus, seja sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós o Espírito do Senhor, que o Espírito do Senhor nos encha de tal maneira até transbordar em nós a tua graça. Deus, abre sobre a tua igreja o teu céu, abre sobre a tua igreja o teu povo, a tua unção, porque nós queremos, ó Deus, nós queremos, ó Deus. Oh, Deus de poder e glória. Irmãos, você quer? Você deseja que do alto você receba este revestimento da parte de Deus? Então fique ligado, porque o Senhor está aqui neste lugar. O Espírito de Deus se move em nós. O Espírito Santo de Deus descerá sobre ti. O Espírito Santo e adorará e glorificará e será cheio. Senhor, toca a tua igreja nesta noite. Toca teus filhos e as tuas filhas, ó Deus. Enche os seus corações com a tua presença, com a tua glória, com a tua unção, com o teu poder. Nós não queremos ser mais os mesmos. Nós não queremos ser mais os mesmos. Oh, Deus, nós não queremos ser mais os mesmos.
Senhor, nós queremos transbordar. Olha aí, igreja, a presença do Espírito Santo se movendo através de nós e em nós. Ah, Senhor, distribua em nosso meio os dons do Teu Espírito. Senhor, distribua em nós, que o nosso espírito esteja quebrantado para a voz do Senhor, para a voz do Senhor, para o Teu mover. Sopra sobre nós, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, porque nós queremos ser envolvidos com a Tua glória. Senhor, eu sei que talvez o Senhor não virá agora, Senhor, com carro de fogo ou cavalos de fogo, mas eu sei, ó Deus, que nós não precisamos de objetos para a manifestação do Teu poder. Sabe por quê? Porque nós temos o fogo do Espírito, nós temos o Espírito de Deus aqui conosco, nós temos o fogo do Espírito sobre as nossas cabeças. Há um fogo nos consumindo de dentro para fora, há um fogo nos envolvendo com a Tua glória, com o Teu poder. Pede, 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 que o Senhor concederá sobre a igreja o Teu Espírito. Senhor, nós queremos, nós queremos, nós queremos. Oh Deus de poder e glória, oh Deus de poder e glória, Senhor. Espirituais nesta noite, abre os nossos ouvidos, porque queremos ouvir a adoração que o céu produz. Nós queremos ouvir a adoração que o céu produz, Deus. Nós queremos ver o que os anjos veem, ó Deus. Ah, Deus, nós queremos, Senhor. Senhor, nós desejamos, ó Pai. Oh, Deus, não há lugar melhor para se estar, Senhor, do que a Tua presença, Deus, do que a Tua presença. Nós não negociamos esse lugar. Nós não negociamos, Deus, a Tua presença, Deus. Não há lugar melhor para se estar do que a Sua presença, Senhor. Nós não queremos sair daqui, Deus. Ah, Senhor, nós não queremos sair deste lugar, Senhor, onde a Tua presença opera, aonde a Tua presença fala, aonde a Tua presença move. Espírito Santo de Deus, conduza-nos à presença do Pai. Nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, ó Deus. Conduza-nos em paz para o nosso lar. Que ali na nossa cama, quando formos deitar, que possamos ainda sentir a visitação do Teu Espírito, ó Deus. Senhor, que o acordar, ao caminhar, Senhor, a Tua presença nunca, nunca se aparta de nós, Senhor. Senhor, nos dê uma semana abençoada diante da presença do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Desenvolva em nós, ó Deus, o espírito de entendimento. Senhor, porque nós queremos experimentar coisas grandes diante da presença do Senhor. Nos conduza a este lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada, leva-nos em paz. Senhor, abençoe cada um que irá dizimar e ofertar na Tua presença nessa noite. Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, os nossos governantes.
Senhor, cessa esse tempo, nos dê mais tempo, Senhor, para te adorar. Eu sei que durante tanto tempo nós tivemos o tempo que desejávamos para estar na tua presença, até que o comum foi retirado de nós, e hoje nós sentimos falta da liberdade de estar na tua presença, Senhor. Devolva-nos, ó Deus, devolva-nos, ó Deus, devolva-nos, ó Deus, esse tempo de comunhão, de palavra. Senhor, nos devolva, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui, com toda a igreja do Senhor, espalhado por essa terra. E a CNT cheia do Espírito Santo diz um amém bem forte. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.